A paz do Senhor. Primeiramente, gostaria de te agradecer de você estar aqui comigo, né, assistindo esse vídeo, né, no meu canal. Então, desde já, para estar me ajudando também, a estar alcançando mais pessoas, deixa aí o seu like, né, o curtir, inscreva no canal, ative as notificações para que toda vez que a gente postar vídeo, você possa receber e estar assistindo. Né? Meu intuito é sempre estar trazendo vídeos de estudo da palavra de Deus, né, para edificar a tua vida. Deixe no comentário um assunto que talvez você queira estudar juntamente comigo, que eu estarei aí me dedicando também para poder passar, né, aquilo que Deus colocar em nosso coração. Então hoje eu quero falar sobre as chaves, né, as chaves que Jesus deu a Pedro. E o texto base de hoje está em Mateus, capítulo 16, versículo 18, que diz assim: E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo quanto tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo quanto tu desligares na terra será desligado no céu. Então Jesus aqui trouxe, né, deu para Pedro uma responsabilidade. E ele entregou nas mãos de Pedro uma chave, né, ao qual Jesus disse: tudo que ele ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. E juntamente com essa responsabilidade, Jesus está falando que ele iria edificar a igreja sobre a rocha, e a rocha é Cristo, né? Talvez um assunto para um próximo vídeo. Mas que chaves são essas, né, que Jesus entregou a Pedro? Então vamos lá para Atos dos Apóstolos, onde, né, Pedro vai estar abrindo as portas, né, com essas chaves espirituais que Jesus entregou para ele. Primeiramente, gostaria de ler Atos capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até a última parte da terra. Algumas traduções dizem até os confins da terra. Então aqui, né, esse texto é muito importante, porque Jesus está falando que quando descer o Espírito Santo, né, a igreja vai ser a testemunha com poder, com autoridade. E Jesus falou assim, que vai ser testemunha em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então a primeira chave que Pedro usa, como Jesus aqui orientou, é em Jerusalém. Né? E aonde que está isso? Em Atos capítulo 2, versículo 38, que diz assim: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e seja batizado cada um de vós no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas. Então a primeira porta foi aberta lá em Jerusalém. Então lembre que em Atos 1:8 Jesus falou que iria ser derramado o Espírito Santo, né? O poder de Deus eles iriam receber quando derramasse o Espírito Santo. E essas portas que Pedro precisava abrir era a porta do derramamento do Espírito Santo. Então a primeira porta ou janela, né, melhor dizendo, a primeira janela que Pedro abre para que o Espírito Santo fosse derramado é em Jerusalém, em Atos capítulo 2. A segunda porta, né, conforme Atos 1:8, é em Samaria. E nós vamos ler lá em Atos capítulo 8, versículo 12 em diante. Mas como creram em Felipe, que lhes pregava a respeito das coisas do reino de Deus, e em nome de Jesus Cristo eles eram batizados, tanto homens quanto mulheres, e o próprio Simão também creu, e tendo sido batizado, ele continuou com Felipe e se maravilhava, vendo os milagres e sinais que eram feitos. Ora, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, eles enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que eles pudessem receber o Espírito Santo,
porque ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram suas mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então esse texto para mim é muito importante, porque aqui diz que eles somente eram batizados em nome de Jesus. E Pedro, juntamente com João, precisou ir até Samaria para que eles pudessem pôr as suas mãos e o Espírito Santo fosse derramado nos samaritanos. E ali a segunda janela ou porta foi aberta para os samaritanos. E a terceira é até os confins da terra. E esse até os confins da terra vai estar implicando sobre o povo que não é judeu, o povo chamado também como gentil. E essa terceira porta foi aberta lá em Atos, capítulo 10, onde Pedro foi enviado por Deus, diretamente de Deus, à casa de Cornélio, o gentil Cornélio. Ele foi enviado até a casa de Cornélio para pregar a palavra de Deus e para que a terceira porta fosse, ou janela, fosse aberta. E Atos capítulo 10, versículo 44 diz assim: Então, enquanto Pedro falava ainda essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a palavra. E surpreenderam-se os que criam na circuncisão os muitos, que vieram com Pedro, pois também sobre os gentios havia sido derramado o dom do Espírito Santo, porque eles os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode algum homem pedir a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E ele mandou que fossem batizados em nome do Senhor. E aqui está a terceira porta, a porta para os gentios, onde Pedro foi até lá. Por que Pedro tinha que estar lá? Porque Jesus entregou as chaves para Pedro. E a Pedro foi aquele responsável de abrir essa porta, abrir para que o Espírito Santo fosse derramado sobre todos os povos. E aqui a terceira porta foi derramada aos gentios. E para nós, você que está me assistindo aí, se você é brasileiro ou qualquer outra nação que não seja judeu, você também é considerado um gentil por não ter sangue judeu. E essa porta para nós é a mais importante, porque foi derramado o Espírito Santo aqui a partir desse momento para nós, para todas as nações. E por que é tão importante receber o Espírito Santo? Porque é tão importante, eu quero dizer para você que para que você tenha uma vida com Deus, para que Deus possa agir na sua vida, para que você possa ter a certeza da sua salvação, você precisa ter o Espírito Santo. Essa porta precisa ser aberta na sua vida. E eu gostaria, para finalizar esse estudo, ler em Efésios capítulo 1. Glória a Deus. Que diz assim, Efésios 1:13: Em quem também vós confiastes, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa, ao qual é a garantia da nossa herança, até a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Amém? O Espírito Santo é a garantia da nossa herança. Algumas traduções dizem que é o penhor da nossa herança ou da nossa salvação. Ou seja, é uma garantia que quando nós estamos na presença de Deus, quando Deus ele está conosco, nós temos a garantia que nós vamos ser salvos. Essa conversa de que, eu não sei se vou ser salvo, eu quero dizer para você, o hoje é o que importa. E se hoje você está na presença de Deus, você está ativo o Espírito Santo na sua vida, eu quero dizer para você que a garantia para que você possa ser salvo, você está garantido na glória de Deus. Então até o próximo vídeo, Deus abençoe em nome de Jesus.